Cara a Cara com os Fatos, um oferecimento do Colégio SEI, Evolução do Melhor Ensino, Unidades Mirassol e Zona Sul e da TV União. Bom dia a todos. Sou Flávio Rebouças, apresentador do programa Cara a Cara com os Fatos, cuja direção geral ficou a cargo da senhora Valquíria Kozakiewicz. Estamos dando início ao programa de debates entre pré-candidatos a prefeito de Natal para as eleições de 2016, com o propósito de oportunizar a população natalense das propostas e ideias para termos uma cidade cada vez melhor para todos, tendo em vista que os cidadãos mais conscientes sabem que o voto é um instrumento essencial para realizarmos as mudanças almejadas por toda a sociedade. O programa Cara a Cara com os Fatos se apresenta como uma alternativa para levar aos lares dos natalenses a propostas de cada pré-candidato, de modo a contribuir para que o pleito que se aproxima tenhamos um cidadão mais politizado e participativo. Vamos às regras do programa. Para o debate de hoje, foram convidados, mediante sorteio, com a presença de todos os seus representantes legais, 4 pré-candidatos, em reunião realizada na sede da TV União, no dia 4 de julho de 2016. Diante do exposto, os 4 contemplados por sorteio foram Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade, Gleidson Batalha, do partido PTC, Robério Paulino, do partido PSOL e Rafael Mota, do partido PSB. Comunicação. A direção do programa informa que o pré-candidato Rafael Mota, do partido PSB, não compareceu ao debate de hoje, apesar do senhor Ciro Marques, representante do pré-candidato, ter assinado o termo de concordância, se comprometendo com o comparecimento na TV União para a participação do pré-candidato na gravação do programa no dia 14 de julho de 2016, o que deixou o programa com apenas 2 debatedores. Salientamos que a direção do programa entende que o princípio da isonomia foi plenamente atendido. Informamos ainda que a presença do senhor Gleidson Batalha, do partido PTC, que ficou de participar do programa, se daria pelo fato do professor Aristotelino Ferreira não se apresentar mais como pré-candidato pelo Partido Verde, PV, e que a direção do programa, considerando o princípio da isonomia, convidou primeiramente os pré-candidatos do programa que irá no ar no dia 24 a participar de um sorteio para a substituição do professor Aristotelino. Como não estavam com agenda, foram convidados os pré-candidatos que participaram do programa anterior, ao tempo que só o senhor Gleidson Batalha tinha agenda disponível. Infelizmente, mesmo tendo acordado com a direção do programa e confirmado a sua participação, o pré-candidato não compareceu a esta emissora. O programa acontecerá em 4 blocos. No primeiro bloco, se dará a apresentação dos pré-candidatos, sendo concedido 1 minuto para cada pré-candidato. No segundo bloco, serão realizadas 6 perguntas distintas, 3 para cada pré-candidato, em 2 etapas, sendo os temas e as perguntas sorteadas pelo apresentador, sendo 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta de cada pré-candidato. Já no terceiro bloco, serão realizados, excepcionalmente hoje, em virtude da ausência de 2 debatedores, 6 perguntas em 2 etapas, que serão formuladas e questionadas de pré-candidato para pré-candidato.
O tempo para cada pergunta será de 30 segundos. Já para a resposta, será de 1 minuto e 20. Para a réplica, será concedido 30 segundos e para a tréplica, mais 30 segundos. Cada candidato fará 2 perguntas para os debatedores, sempre perguntando a quem não respondeu anteriormente, em 2 etapas. No caso, ao término da rodada de perguntas, um pré-candidato não ter a quem perguntar, pelo fato de todos já terem respondido, é facultada fazer a pergunta a qualquer um dos candidatos. Essa é a regra geral. Como hoje só temos 2 candidatos em debate, um fará a pergunta, obviamente, para o outro. O quarto bloco será destinado para as considerações finais dos pré-candidatos, sendo destinado 1 minuto para cada candidato. Os temas abordados serão direitos sociais, educação, funcionalismo público, gestão e controle, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde e transportes urbanos. Não será permitido, durante o programa, a apresentação de documentos, como jornais, revistas, cartazes ou qualquer tipo de manifestação escrita. O posicionamento no palco, ordem dos candidatos para responder e formular perguntas e a ordem das considerações finais foram sorteadas antes do início do programa entre os pré-candidatos. O candidato que se sentir alvo de uma ofensa pessoal ou de uma possível calúnia poderá pedir direito de resposta. O pedido de direito de resposta será analisado pela direção do programa e o doutor Herbert Moura, aqui presente, e a decisão será anunciada depois de devidamente avaliado pela direção. Caso negativo, o candidato poderá usar do tempo em suas considerações finais para quaisquer esclarecimentos que ache necessário. Se o pedido for considerado procedente, o candidato terá 30 segundos para a sua fala. Enfatizamos que as discussões sejam sempre realizadas no mais alto nível, respeitando a razão maior do nosso programa, que é a população de Natal. De acordo com a nova legislação eleitoral, não deverá haver, em hipótese alguma, pedido explícito de voto. Informamos que todos os pré-candidatos a prefeito de Natal foram previamente convidados a participar dos nossos programas, obedecendo o princípio da isonomia entre os mesmos. Caso ocorra a desistência de um dos participantes em estar presente num dos nossos programas para o qual for sorteado e que tenha avisado previamente a direção do programa, ele será efetivamente substituído. Os candidatos pré-agendados para o programa subsequente e se efetivará mediante sorteio a ser definido pela direção do programa. Vamos dar início, assim, à apresentação dos pré-candidatos por ordem de sorteio. O primeiro a se apresentar é o pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL. O senhor terá 1 minuto, candidato. Pode iniciar. Primeiramente, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer à direção da emissora, ao Colégio SEI, pelo convite, pela promoção desse debate. Eu sou o professor Robério Paulino, sou economista e sou hoje atualmente professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Apesar de ser pré-candidato a prefeito de Natal, não sou político profissional, eu trabalho há 40 anos, trabalhei na minha vida há muito tempo em pesquisa espacial, depois em indústrias, hoje sou professor. Quero dizer, lembrar vocês que fui candidato a governador em 2014, obtendo 22,5% dos votos dos natalenses, com muito orgulho, sem receber sequer um único centavo de qualquer empresa, qualquer financiamento empresarial, ao contrário dos meus concorrentes. Então, essa é a minha trajetória de luta ao lado da população, da luta do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Freitas Júnior,
do partido Rede Sustentabilidade. Pode iniciar, candidato. Bom dia, Flávio. Bom dia, professor Robério. Bom dia a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham pela TV. Meu nome é Freitas Júnior, nasci no interior do Rio Grande do Norte. Como boa parte da população de Natal e da Grande Natal, vim para Natal para estudar. Sou funcionário público, lotado na Fundação da Criança e do Adolescente, e sou fruto do trabalho das Jornadas de Junho. Assim como muitas pessoas foram para as ruas, pessoas comuns, como eu e como você que está nos acompanhando, eu também fui, e lá nós gritamos que eles não nos representam. Agora é o momento de dizer que nós nos representamos e que vamos, de forma leve, tranquila, mas também responsável e com seriedade e programaticidade, vamos mudar a política de Natal e, consequentemente, a política do Brasil. Muito obrigado, candidato. Encerramos assim o primeiro bloco e dentro de instantes retornaremos. Nossos comerciais, por favor. Toda descoberta vem com uma surpresa. Às vezes é uma questão de biologia, outras vezes uma questão de geografia. Tem descobertas que dependem da física. E aquelas que só a química explica. Descobertas sempre rendem uma boa história. Esse é o meu mundo. E o seu? Sem Mirassol. Descubra a evolução do melhor ensino. RR Artes, a sua serigrafia. Confira! Há mais de 20 anos no mercado oferecendo serviços de sinalização. Trabalhamos com equipamentos de ponta. Fazemos adesivos, banners e impressão em lona. Faça sua camiseta e abadá conosco. Trabalhamos com silk e sublimação. Priorizamos o acabamento e a qualidade dos nossos serviços. Pontualidade na entrega. Aceitamos os cartões Hiper, Visa e Master. RR Artes, dando vida às suas ideias. Estamos de volta com o programa Cara a Cara com os Fatos. Daremos início ao debate de hoje. Lembramos aos telespectadores que faremos as perguntas para os pré-candidatos por ordem de sorteio. A primeira pergunta será para o pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL, que terá 2 minutos para responder. Eu vou ao sorteio. Primeiramente do tema. O tema: direitos sociais. Natal, enquanto capital, tem se destacado negativamente em relação ao extermínio de jovens da nossa população. Encontramos o cenário em que a máquina do Estado não possui capacidade estrutural para abrigar tantos menores e as condições socioeducativas são precárias. Qual sua posição em relação à redução da maioridade penal e quais as propostas de seu programa de governo para atuar junto à população jovem? Pode iniciar, candidato. Primeiramente, eu quero dizer que lamento a morte, o assassinato nas periferias das cidades brasileiras, de milhares de jovens, em geral dos jovens pobres, negros, que não tiveram a chance de uma alternativa, como muitos dos alunos do SEI têm, por terem uma família que eles podem pagar um colégio. Infelizmente, essa é a realidade da juventude brasileira. E o que nós vemos aí é que a população brasileira, a população carcerária tem aumentado, a violência tem aumentado de parte a parte, a violência da criminalidade, a violência policial, e não tem resolvido. A política de segurança, atualmente, em nossa opinião, ela está completamente equivocada. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce bandido.
Nós achamos que essa política tem que ser completamente invertida. Não adianta apenas tentar combater a violência com mais violência. Em nossa opinião, o que deve ser feito é um investimento pesado em educação, em esporte, cultura e lazer na periferia, recuperando os equipamentos públicos, as praças, fazendo quadras de pistas de skate, recuperando as quadras, fazendo campeonatos de futebol, campeonato de diversos esportes, levando arte, cultura e lazer para a periferia, dando uma chance de vida à juventude da nossa cidade e de nosso país. Hoje, o que a polícia faz é enxugar gelo. A forma como está se fazendo não resolve nada. Portanto, dito isto, reduzir a maioridade penal não vai resolver. Porque se daqui a pouco nós vamos reduzir para 16, para 14, para 12, e não se resolve dessa forma. É necessário atacar a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A imensa desigualdade que nosso país ainda vive, que não é atacada, e que os governantes, como o gestor atual da nossa prefeitura, não colabora com o Estado, e o Estado tampouco tem feito o suficiente para resolver o problema da segurança de fato. Então, a nossa opinião é que não resolve a redução da maioridade penal e tem que se repensar toda a política de segurança. Muito obrigado, pré-candidato. A segunda pergunta será para o pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade. Terá 2 minutos para responder a pergunta. Vou sortear o tema. Mobilidade urbana. A gestão da mobilidade urbana é um dilema enfrentado no espaço geográfico brasileiro, e Natal não está fora dessa realidade, com cada vez mais veículos individuais inchando as nossas ruas. Na sua proposta de governo, o que pretende fazer para minimizar e otimizar a mobilidade urbana na nossa cidade? Muito pertinente essa pergunta, Flávio. E realmente a mobilidade urbana é um dos grandes gargalos para o desenvolvimento do Brasil, e principalmente quando você fala em desenvolvimento humano e sustentável. E é bem interessante que isso também envolve outras questões, como, por exemplo, a violência, onde o Brasil se mata no trânsito em 8 anos, mais do que o Iraque matou em 10 anos de guerra, são algumas estatísticas. E eu tenho dito que uma possível gestão da gente, já que ainda estamos como pré-candidatos, mas estamos defendendo que se construa um tipo de mobilidade que seja a mobilidade humana, onde a qualidade de vida, onde o ser humano seja realmente tratado como ser humano, onde a pessoa que acorda 3 horas da madrugada, pega um ônibus de 4h30 da manhã na Zona Norte para ir trabalhar em Ponta Negra ou em qualquer outra região da cidade, ela tenha um ônibus que saia no horário correto, um ônibus que seja confortável e principalmente que tenha o preço justo, que tenha uma tarifa justa. Para isso é necessário fazer a licitação do transporte público de Natal, facilitar o sistema de permissão e também melhorar todas as linhas, e de forma que nós podemos atualmente, com o uso de tecnologias, como, por exemplo, simples aplicativos que alguns estudantes do IMD, por exemplo, podem desenvolver, você pode ter o controle total e permanente de todas as linhas da cidade. Além disso, é preciso investir no transporte intermodal e incentivar, por exemplo, a questão das ciclovias por toda a cidade. De forma que você tenha uma cidade mais humana, sustentável, limpa e que ofereça mais saúde e melhores condições de vida para toda a nossa população. Obrigado, pré-candidato. A terceira pergunta será para o pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL, que terá 2 minutos para responder. Vou sortear o tema, candidato. Tema: transportes urbanos. O atual sistema de transporte público de passageiros de Natal, que é operado em regime de concessão, hoje não atende a população de forma equânime, nem viabiliza o acesso à cidade.
qual sua posição em relação à concessão? Pode iniciar. Primeiramente, obrigado, Flávio, pela pergunta. Eu quero dialogar com os alunos do SEI e de outros colégios e peço que cada um de vocês discutam com os colegas de outros colégios, com os parentes, com a cidade. Atualmente, o que ocorre é que o gestor atual, ele governa não para a população, ele governa para as empresas imobiliárias e para as empresas de ônibus. Há anos não se faz uma licitação e o que existe é uma ditadura, é um controle, é um cartel de algumas poucas empresas sobre o transporte público de Natal, penalizando, prejudicando imensamente a nossa população. Os ônibus de Natal têm uma idade média de mais de 10 anos, são ônibus velhos, trazidos em geral de outras capitais, muitos deles, não atendendo à situação, às necessidades da população de uma cidade já com quase 1 milhão de habitantes, quase 900 mil habitantes. É necessário mudar completamente. A nossa visão é quebrar, e vamos avisar, este monopólio e dar a Natal um transporte decente, um transporte digno, de acordo, compatível com o tamanho da nossa cidade. Os ônibus precisam ser novos, ônibus com ar-condicionado, com piso baixo, como muitas outras capitais, como Curitiba, estão fazendo. Por que isso não é feito? Porque o gestor atual não governa para a população, ele governa para as empresas de ônibus. Nós, no nosso programa, vamos dizer que isso vai acabar, esse cartel vai acabar, porque senão não se moderniza o transporte em Natal. Vamos criar uma empresa municipal de transportes para disputar as licitações com essas empresas e colocar ônibus novos nas ruas em Natal. Então, é essa a nossa proposta. É necessário inverter completamente a forma de relacionamento com essas empresas. A cidade não pode viver refém dessas empresas, mas tem que servir bem as empresas. E vamos, além disso, abrir essa caixa preta, exigir as planilhas para saber se a tarifa realmente é compatível com o serviço prestado, que, em nossa opinião, não é. Obrigado, pré-candidato. A quarta pergunta será para o pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade, que terá 2 minutos para responder. Vou sortear o tema. Saúde. Vamos à pergunta. A política nacional de humanização deve se fazer presente e está inserida em todas as políticas e programas do SUS. Como o senhor pretende otimizar a PNH na gestão da saúde do município, caso seja eleito? Pode iniciar, pré-candidato. Obrigado pela pergunta. A saúde é um dos grandes gargalos do município. O prefeito, na sua gestão, nos últimos meses, fechou o Hospital dos Pescadores das Rocas, fechou o Hospital do Alecrim e abriu o Hospital Municipal sem adequar a infraestrutura e, ao mesmo tempo, fazendo com que a população seja exposta a situações degradantes, como, por exemplo, enormes filas, um hospital sem um estacionamento e também que fica numa avenida de grande movimentação, expondo as pessoas ao risco. Além disso, ainda tem a UTI, que paga regularmente a sua folha de pagamento e, ao mesmo tempo, não está funcionando. Em relação à política nacional de humanização do Sistema Único de Saúde, nós entendemos que é necessário fazer um concurso da saúde. Para isso, vamos contratar uma empresa idônea para não acontecer o que aconteceu nesse último concurso e, ao mesmo tempo, valorizar os profissionais com um bom salário, com qualificação e permitir um bom acolhimento, porque é algo que é imperdoável, é que uma pessoa que já chega doente, que não tem condição de pagar um tratamento médico num serviço privado, ela seja destratada ou seja tratada de forma humana em qualquer unidade de saúde. Por isso, a nossa prioridade vai ser no acolhimento e em tratar o ser humano como ser humano e fazer com que as pessoas acabem com essa cultura de que os serviços públicos têm que ser ineficientes ou têm que servir mal. Vamos fazer com que a população mude essa cultura e passe a cobrar e a entender que saúde pública tem que ser melhor porque é pública e porque é de todos
e porque todos nós Obrigado, pagamos por... pré-candidato. A quinta pergunta será feita para o pré-candidato Robério Paulino, do partido PSOL, que terá 2 minutos para responder. Vou ao sorteio da pergunta, do tema da pergunta, candidato. Meio ambiente. Meio ambiente. Vamos à pergunta. Natal está passando por um momento de revisão do plano diretor. Nos últimos anos, tem havido um conflito entre a iniciativa privada e os ambientalistas. Qual sua proposta entre o desenvolvimento econômico de Natal e a preservação ambiental, de maneira a propiciar uma melhor qualidade de vida para a população da nossa cidade? Pode iniciar. Infelizmente, no mundo inteiro, não só em Natal, o desenvolvimento do sistema capitalista tem sido muito predatório. Ou seja, muitas vezes o lucro é colocado acima da vida. A natureza, a nossa casa, o planeta, tem sido destruído rapidamente em função de uma produção avassaladora em busca do lucro, nem sempre se levando em conta a necessidade de preservação da da natureza, dos recursos naturais para as próximas gerações. Isso é essencial que nós invertamos esta visão. Nossa opinião, é possível gerar desenvolvimento econômico sem que ele seja predatório, combinando com a manutenção, a manutenção da natureza, dos recursos naturais, protegendo as áreas degradadas, mesmo recuperando. Eu, na UFRN, tenho um projeto chamado Projeto Planta Enquanto é Tempo, como professor. Nós já produzimos mais de 30 mil mudas para distribuição gratuitas, e um dos sonhos meus é chegar a plantar, se nós chegarmos um dia à gestão do Natal, no mínimo 100 mil árvores nessa cidade, para esfriar a temperatura, para embelezar a cidade, se é plenamente possível. Nós chegamos a assinar um acordo com o gestor atual para plantar pelo menos 20 mil árvores, e o gestor não cumpriu a sua parte no acordo, porque é um homem completamente sem visão, infelizmente. Então, nós achamos que isso é possível. A outra questão é não permitir que a iniciativa privada rompa as EPAs. É necessário recuperar e proteger as EPAs dentro do Natal. Uma outra questão que nós queremos dizer é que nós estamos pensando naquela grande ilha que há no meio do rio Potengi, que é uma ZPA, e que hoje está degradada com salinas, com viveiros de camarão, reflorestar toda aquela área e criar um grande parque verde para a zona norte de Natal e para toda a cidade. Aquela área precisa ser reflorestada, basta vocês olharem de cima pelo Google Earth, que vão ver que é uma área pública que hoje está degradada. Obrigado, professor Robério. A sexta pergunta será para o pré-candidato Freitas Júnior, do partido Rede Sustentabilidade, que terá 2 minutos para responder. Vou ao sorteio do tema. Funcionalismo público. Na sua plataforma de governo, como o senhor pretende, se eleito for, tratar os servidores de carreira do município e irá fazer corte nos cargos comissionados? Pode iniciar. Muito pertinente, até mesmo porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe diversos limites na gestão pública. Por isso, de imediato, vamos cortar 30% de todos os cargos oficiais do município, também despesas com carros oficiais e com aluguel. Para se ter ideia, e é justamente nessas despesas com carros oficiais, com aluguéis, é que nós vamos retirar recursos ou remanejar recursos para que possamos garantir um salário melhor e a isonomia no plano de cargos, carreira e salário do município. Então, a primeira coisa, hoje você tem profissionais concursados com o mesmo nível e a nível de município, mais do serviço público municipal, mas recebendo salários diferentes. Vamos procurar respeitar a isonomia,
criar um plano de cargos, carreira e salário, com exceção, claro, daquelas profissões que estão fora, como, por exemplo, a área de saúde e educação, mas o restante com salários com isonomia e vamos reduzir a quantidade de prédios alugados que o município tem. Para se ter ideia, o prédio da Procuradoria do município, que foi alugado, vai ser reformado, e a reforma, R$3 milhões. Todo mundo lembra do escândalo aqui no bairro de Candelária, quando uma casa foi locada e o aluguel mensal, R$12 mil. Então, a gente vai cortar esses aluguéis desnecessários, cortar 30% dos cargos comissionados e vamos valorizar os profissionais de carreira, convocar os concursados, realizar novos concursos e fazer a diferença. E os cargos comissionados vamos dar prioridade para pessoas com perfil técnico, mesmo que elas estejam também na iniciativa privada. Muito obrigado, candidato. Nesse instante, encerramos o segundo bloco. Retornaremos em breve. Nossos comerciais, por favor. RR Artes, a sua serigrafia. Confira! Há mais de 20 anos no mercado oferecendo serviços de sinalização. Trabalhamos com equipamentos de ponta. Fazemos adesivos, banners e impressão em lona. Faça sua camiseta e abadá conosco. Trabalhamos com silk e sublimação. Priorizamos o acabamento e a qualidade dos nossos serviços. Pontualidade na entrega. Aceitamos os cartões Hiper, Visa e Master. RR Artes, dando vida às suas ideias. Toda descoberta vem com uma surpresa. Às vezes é uma questão de biologia, outras vezes uma questão de geografia. Tem descobertas que dependem da física. E aquelas que só a química explica. Descobertas sempre rendem uma boa história. Esse é o meu mundo. E o seu? Sem Mirassol. Descubra a evolução do melhor ensino.